Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E atendendo a pedidos, eu decidi começar a falar sobre questões do nosso idioma. O português é um idioma muito bonito, muito cheio de recursos, né? Sempre com muitas palavras, sempre com muitas possibilidades, mas também pode ser um pouco complicado, um pouquinho traiçoeiro em alguns aspectos, principalmente para pessoas que não têm uma prática mais comum de leitura. Mas talvez você se surpreenderia se soubesse que muitas pessoas que leem bastante também cometem erros, como eu, por exemplo, cometo erros ocasionais, tenho dúvidas em vários temas. Então a gente sabe que nem sempre as coisas são fáceis. E por isso, para ajudar você que quer escrever melhor, que tem curiosidade sobre o nosso idioma, eu estou fazendo alguns vídeos também sobre o nosso português e hoje eu venho com uma dúvida muito comum a muitas pessoas, muitas nem sabem que fazem isso errado, já outras entendem que têm dificuldade, mas não fazem ideia de como seja a maneira correta de fazer. E é o seguinte, os porquês. É isso, o nosso idioma nos trouxe 4 formas diferentes de escrever o porquê. Porquê junto com acento, junto sem acento, separado com acento e separado sem acento. E é para esclarecer isso que eu trouxe 3 métodos aqui para você aprender do jeito que for mais conveniente para você. O primeiro método, ele vai ser um método para gente preguiçosa. É um método muito rápido, que não vai cobrir 100% dos casos, mas que vai jogar uma luz aí se você não sabe nada sobre esse tema, você com certeza vai ter mais segurança para usar os porquês daqui para frente. Vai ser rapidinho, em 1 minuto, para gente que não tem muita paciência e é método para gente preguiçosa mesmo, só para jogar uma luz no assunto. O segundo método é a maneira mais fácil de ensinar para crianças, porque foi a forma que eu aprendi quando era criança. Também bastante rápido, bastante simples, mas também não vai cobrir todos os casos. E o terceiro é uma explicação um pouco melhor para você que quer chegar mesmo no fundo da história, entender o porquê das coisas. A gente vai chegar lá e dar uma explicação um pouco mais robusta para todo mundo. Então vamos a esses 3 métodos, começando pelo primeiro, que é o método para preguiçosos. Bom pessoal, o primeiro método, o mais simples, mais básico, é o seguinte. Porque com acento junto, ele vai sempre substituir a palavra razão ou motivo. Não vai mudar nada na frase. Repito, não muda nada. Se você tiver um porquê ali na frase, se você puder trocar aquele porquê pela palavra razão ou motivo, sem mexer nada na frase, é o porquê junto com acento. Já o porquê junto sem acento, ele vai ser quase que totalmente equivalente à palavra pois. Então, se você tem uma frase onde você quer usar um porquê, não sabe como, se você puder substituir aquele porquê pela palavra pois, é o porquê junto sem acento. Vale lembrar que não é qualquer palavra pois que você pode trocar pelo porquê. Mas se você quer usar a palavra porquê, você sabe que vai usar, só não sabe qual delas, qual das 4, se ela puder ser substituída pelo pois, você usa o porquê junto sem acento. O porquê separado sem acento, você vai usar em qualquer outra situação. Muito simples, qualquer outra situação que não essas duas, você usa o separado sem acento. Ah, mas e o separado com acento? É o mesmo do anterior, só que quando estiver junto de uma exclamação, uma interrogação ou um ponto. É muito simples. Esse é o método mais básico para você sair da escuridão e começar a aprender a usar os porquês. Se você está satisfeito com isso, nem precisa assistir o resto do vídeo. Você vai usar esse método, rapidamente você vai pegar o jeito e 90% dos casos você vai acertar. Mas vamos continuar que tem mais coisa interessante por aqui. O segundo método é um que talvez seja um pouco mais fácil para ensinar crianças. Foi um método pelo qual eu aprendi na escola. Depois, quando eu fiquei adulto, eu percebi que esse método não cobria vários casos e que eu tinha uma série de dúvidas e eu depois precisei aprender mais. Mas para começar, para explicar às crianças como funciona, talvez seja a melhor forma. O porquê separado sem acento vai no começo da pergunta. Porquê separado com acento no final da pergunta. Porquê junto sem acento na resposta. E o porquê junto com acento, bom, nesse caso vale a mesma indicação do outro método. É quando você puder substituir a palavra razão ou motivo. Talvez seja um pouquinho mais difícil para a criança entender, mas ela já com certeza vai sair melhor do que entrou se ela souber
esse método básico, bem rápido, que, repito, deixa vários casos sem solução, mas para quem está começando a aprender português, certamente vai ser uma boa alternativa. Bom, pessoal, o terceiro método, para você que quer saber um pouco mais, a gente vai explicar um pouco o porquê das coisas. Começando pelo caso que é mais singular nos 4 porquês, que é o porquê junto com acento. O porquê junto com acento, ele é um substantivo, ele não tem nada a ver com os outros. Então é o porquê, que significa a razão, o motivo. Ele não tem nada a ver com os demais, então a gente pode começar por ele porque é mais simples. Ele não se assemelha aos outros porquês. Já o porquê junto sem acento, ele vai ser mais ou menos equivalente à palavra pois, como eu expliquei lá no primeiro método. Então, ele vai se aplicar em uma série de situações, não necessariamente respostas a perguntas, como eu falei lá no exemplo das crianças. É por isso que eu disse, os exemplos anteriores eles não vão cobrir qualquer caso, principalmente o segundo método. Mas ele vai ser usado não apenas em respostas, mas substituindo, na maioria dos casos, a palavra pois em frases que caiba a palavra porquê. Repito, não é qualquer situação que a palavra pois existe que ela vai ser um porquê junto sem acento. Mas já o porquê separado sem acento, ele equivale muito a expressões como pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Em resumo, ele vai entrar em quase qualquer outra situação em que você precise usar os porquês. E digo mais, tem um método que eu aprendi que também funciona na maioria dos casos para esse porquê separado sem acento, que é o seguinte: se você puder encaixar a palavra razão ou a palavra motivo logo após o porquê, sem mudar mais nada, mas sem mudar mais nada mesmo nessa frase, aí vai ser o porquê separado sem acento. Isso eu aprendi e me deu uma luz muito grande, porque equivale aos exemplos que nós já demos antes, né? É mais uma forma de você entender quando usar esse porquê. E por fim, o porquê separado com acento, ele também é bastante fácil, porque ele sempre vai vir junto de um ponto, no caso uma exclamação, interrogação, um ponto final. Ele só vai existir junto de um ponto. Não existe porquê separado com acento fora de um ponto, próximo a um tipo de ponto como esses que eu falei. Então ele também se torna um pouco mais fácil de entender. Bom, pessoal, essas foram 3 formas, 3 métodos que eu apresentei para que você saiba melhor o uso dos porquês. Um método rápido, para preguiçoso ali, só para você começar a aprender. Uma outra forma que talvez seja melhor para ensinar as crianças. E essa terceira que eu clareei um pouco mais as coisas. Por favor, se você é uma pessoa que tem muito conhecimento, você é professor de português, por favor, não me apedreje pelo fato de eu ter simplificado a explicação. Eu sei que talvez alguns casos fujam um pouco ao que eu disse aqui, principalmente nos 2 primeiros métodos. Mas é porque a gente precisa tornar o conhecimento mais acessível. Ninguém vai aprender a usar os porquês com perfeição simplesmente lendo a gramática ou aprendendo tudo num vídeo curto como esse. A ideia aqui é dar uma orientação geral para que as pessoas comecem a escrever melhor, comecem a aprender e busquem novas formas de conhecimento e cada vez mais possam ir melhorando a sua técnica, a sua escrita e tratando melhor o nosso querido idioma, nossa língua portuguesa. Muito obrigado, curta, compartilhe, comente, ajude seu amigo e um abraço!